Buenas noches. Boa noite. Esperar o pessoal concentrar. Oi, mami. Um minuto, deixa eu pegar a lista que a minha mãe fez. Peraí, organizada, não peguei a lista da minha mãe. Vida real, né, gente? Backsec. Deixa vocês entrarem um pouquinho. As amigas tudo entrando. Coisa linda, as amigas. Tá com o quê? Não tá ouvindo? Não tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá com ruído? Aí, melhor agora? Melhor agora? Estamos ouvindo, eba. Então vamos lá. Doutor Geraldo Riso. Vou convidar o doutor Geraldo Riso. Boa noite. Boa noite, doutor Geraldo. Oi, boa noite. Vamos começar com o Tirando o Doutor? Vamos. Como é que tu tá? Tudo bem, Geraldo? Tudo bem. Que Um bom. Tô prazer estar super. aqui com teus seguidores. São tantos, né? Mas eu quero agradecer formalmente o convite Obrigada. e vamos ver se eu consigo trazer algumas novidades nessa área, para mim, tão fascinante que é o sono. Que Sabes, bom. Te apresenta então rapidamente, Geraldo, e daí depois a gente vai para as perguntas, que eu acho que vão ser bem esclarecedoras. Várias delas repetiram e eu acredito que vai ser basicamente o que tu vai falar. Então, te apresenta um pouco e daí depois a gente vai para as perguntas. bom, eu sou neurologista com especialidade na área de neurologia, de neurofisiologia e de medicina do sono. Então, eu trabalho aqui em Porto Alegre há algum tempo, fiz minha formação fora, mas trabalho em Porto Alegre aqui no Hospital Moinhos de Vento e em ambas as áreas. Na área de neurofisiologia, nós fazemos os exames, né, o eletroencefalograma, Que a eu já fiz polissonografia, contigo. a polissonografia, alguns outros exames e se atende às consultas e internações, etc., além da área do sono. Tá ótimo. Então, vamos fazer o seguinte: dar uma pincelada na parte do sono, tá? O que tu diria que é o básico para uma pessoa ter uma boa noite de sono? O básico. O básico para alguém ter uma boa de sono é querer dormir, Tá? né? Então a pessoa tem que dar importância ao sono, a pessoa tem que valorizar o sono. Hoje nós vivemos numa sociedade 24 horas, ninguém para, dia e noite. Então, as pessoas têm que chegar em casa à noite, têm que cuidar das crianças, muitos, têm que acessar os e-mails, têm que assistir o jornal das 10, das 11 da meia-noite, e se sobrar algum tempo, eles dormem. Sim. Então, o que é importante? Que as pessoas valorizem o sono. E que esse sono depende de dois fatores, que são fatores cicladores. Um é a luz. Então, quando nós ficamos com menos luz, nós temos mais chance de dormir. E o outro é a temperatura. A temperatura corporal tem que estar baixa. Uhum. Então, se eu tivesse que dizer assim, o ambiente ideal é um ambiente um pouco mais frio do que quente. Tá. Então, o ambiente frio, o ar-condicionado ligado numa temperatura mais fria, favorece mais o sono. Então, esses são fatores que nos fazem dormir. Tá. Mas, além disso, nós temos um ritmo. Uhum. Nós temos um relógio biológico no nosso cérebro que comanda o ritmo de todos os outros órgãos, do estômago, do intestino,
do fígado, da tireoide, então do pâncreas. Então nós temos este relógio que tem que estar regulado. É por isso que muitas pessoas sofrem, por exemplo, com o horário de verão, que agora nós não temos mais, felizmente, mas sofrem quando viajam daqui para Jet Europa lag. ou para Los Angeles, que é o chamado jet lag, porque elas desregulam o seu ritmo biológico. Uhum. Então, a regularidade é fundamental para a gente dormir bem. Então, nós temos que dormir em horários regulares. Além... Existe um horário? Não, um Se tu... horário ideal? Exato. Não, não. Essa foi uma pergunta constante. Não. O importante é que a gente foi feito para dormir de noite e ficar acordado de dia. Então, as pessoas que dormem às 4 da madrugada e até o meio-dia, elas estão fora do seu ritmo, do Entendi. ritmo normal. Então, horário, eu durmo às 9, eu durmo às 10, não importa, importa que esteja com sono. Tem que Sim, estar com sono. Então, sim. muitas pessoas, e esse é um grande problema, dizem que sofrem de insônia porque elas vão para a cama porque o marido já foi para a cama, porque acabou a novela, porque acabou o filme, então elas acham que tem que dormir. Tá. E o nosso sono ele é involuntário. A gente não dorme a hora que quer. A gente dorme quando existem fatores para a gente dormir. E Ótimo. muitas vezes a gente dorme quando não quer, no volante, assistindo um filme. Então, o sono é involuntário. Nós não podemos dormir, deitar sem sono. Entendi. Mas não tem um Uma horário específico. pergunta, falando em horário, né, e jet lag que tu falou, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: por causa do fuso, trabalho durante a noite, durmo durante o dia. Não sei mais o que fazer. Eu vou ler literalmente o que as pessoas escreveram, tá? Porque eu não quero inventar. Então, essa pessoa, por exemplo, que ela deve trabalhar, vamos, né, hipoteticamente, numa multinacional, mora em Porto Alegre, deve ter que fazer contato durante a noite e daí dorme durante o dia. É mais ou menos o que tu acabou de falar, né? De estar fora Então, do ritmo. isso nós chamamos transtorno do ritmo. Transtorno do ritmo circadiano, trabalho em turnos. Então, o Sim. trabalho em turno não é uma coisa normal. Todo mundo que tem trabalho em turno sofre. Quem busca trabalho em turno busca por duas razões. Uma, porque normalmente ganha mais. Sim. E a outra, porque é um trabalho não supervisionado. Então, claro que tem muita gente, 1/3 da nossa força de trabalho no mundo é de trabalhador em turnos. Sim. Então, você vê assim, médicos, policiais, enfermeiras, gente de fábrica da indústria petrolífera, por exemplo. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que procurar um especialista, porque não é a solução trabalhar de noite e dormir de dia. Eles têm que adaptar o seu organismo para qual é a hora do dia que vão dormir, quanto vão dormir. Porque ninguém consegue dormir de dia da mesma forma que dorme de noite. Nós Uhum. não fomos feitos para dormir de dia. Então, essas pessoas precisam de ajuda. 40% dos trabalhadores em turno sofrem de problemas digestivos. A Ah, prevalência, a prevalência de câncer em trabalhador de turno é maior do que quem não trabalha em turno. Então, trabalho em turno traz doença. Uma das mais comuns do trabalhador em turno é a obesidade. tá. Então, trabalhador em turno está sujeito a ficar obeso. Entendi. Por quê, Rafaela? Porque durante o sono, não é o sono, quer dizer, durante a noite, não durante o sono. Durante a noite, nós produzimos hormônios que controlam a nossa fome e a nossa saciedade, o nosso apetite e a Uhum. nossa saciedade. Então, não adianta dormir de dia que nós não estamos produzindo esse hormônio. Então nós temos mais fome, a gente come mais e engorda mais. Porque, como eu disse que nós temos relógios no nosso corpo, então o relógio significa que o hormônio é produzido durante a noite. Entendi. À noite.
hormônio de crescimento, hormônios sexuais, uma série de hormônios são produzidos durante a noite. Então não adianta dormir de dia, que esses hormônios não vão ser produzidos. Entendi. Vamos falar, insônia foi várias perguntas sobre insônia. Então, se tu puder falar ao redor de insônia, muitas pessoas perguntando se existe tratamento ou se hoje eu tomo remédio, vou ter que tomar remédio para sempre. Uma mãe aqui, inclusive, fala: meu filho de 11 anos tem insônia. Então, fala um pouco sobre insônia agora pra gente, Geraldo. A insônia é bastante comum. A maioria das vezes a insônia tem uma causa. 10% das insônias não tem uma causa específica. Então, normalmente são indivíduos que têm um aumento da sua excitabilidade. Eles têm um hiperdespertar. Eles têm uma tendência a ficar mais acordados. Mas o que é insônia? Nós definimos insônia como, primeiro, dificuldade para iniciar o sono. Segundo, dificuldade para iniciar o sono já é considerado insônia? Insônia. Tá. Segundo, dificuldade de manter o sono. Então, pessoas que acordam durante a noite e custam a voltar a dormir. Terceiro, sono curto. E quarto, sono não reparador. Quer dizer o seguinte, a pessoa dorme durante a noite e no outro dia acorda cansada. Não sabe, pô, mas eu dormi a noite toda e estou cansada, estou de ressaca. Então, essas 4 coisas são consideradas insônia. Mas o mais importante de tudo, que para ser insônia, tem que haver repercussão diurna. Durante o dia, a pessoa tem que ter algum efeito. Irritabilidade, mau humor, falta de apetite, diarreia, seja o que for. Sim. Mas tem que haver repercussão diurna. Então, nós costumamos dizer que a insônia sem causa, a insônia primária, é uma insônia do despertar. É uma insônia não da noite, mas do despertar. O indivíduo está muito desperto. Entendi. Claro que tem cura, claro que tem cura, claro que tem tratamentos. Esse é o meu trabalho, é tentar, e justamente eu migrei um pouco da neurologia, eu fugi um pouquinho da neurologia, embora eu ainda mantenha o meu consultório em neurologia, justamente porque diferente da neurologia, em que a gente não consegue curar nada, a gente trata, mas não cura nada. Sim. Né? Nem enxaqueca a gente cura, a gente trata. Claro. Eu procurei uma área em que eu posso curar. Então, eu posso curar uma insônia. Uhum. Então, e a gente cura insônia de 2 formas, basicamente. Ou farmacológica, remédios, ou, que é muito mais efetiva, cognitiva comportamental, terapia cognitiva comportamental. Então, mudando hábitos, mudando pensamentos, as pessoas aprendem a dormir. Então, esse é o meu trabalho, é ensinar a dormir, de preferência, mas não é todo mundo que consegue, sem remédio. São exercícios, então, cognitivo? Não é bem exercício, alguns exercícios, mas não é bem. Um exercício de ter uma rotina, não, pois de não, hábitos. Não é exercício, são rotinas novas. Entendi. Né? Rotinas novas, tá? Em que a pessoa tem que, por exemplo, uma coisa que eu disse no início, que é fundamental, não adianta ir para a cama sem sono. Tem muita gente que diz, são 11 horas, eu vou para a cama dormir, e não consegue. Não adianta ir para a cama sem sono. Nós temos, então, que fazer algumas rotinas para favorecer o sono. Interessante. Inclusive, a tua filha, Mariana, fez uma pergunta e outras pessoas também fizeram a mesma pergunta, mães preocupadas com seus filhos. Se existe, Geraldo, um mínimo... É diferente o mínimo de horas que um adulto, uma criança ou uma pessoa de idade tem que ter? Claro. Então, um recém-nascido dorme 18, 20 horas. Uma criança, na primeira infância, dorme em torno de 14, 16 horas.
a primeira infância, tu diria que é até os 5, 6 anos? 5, 6 anos, Tá. Depois, uma criança um pouco maior dorme em torno de 12 horas. Um adolescente, e esse é um grande problema que nós temos no mundo, especialmente no Brasil, deveria dormir entre 9 e 10 horas, um adolescente. E o Tá. que acontece aqui, Rafaela? O que acontece no mundo? Nesta fase da adolescência, as escolas são matutinas, são de manhã. Sim. E os adolescentes, eles têm uma tendência fisiológica a dormir tarde e acordar tarde. Então, o Sim. adolescente tende a dormir tarde, mas 9 a 10 horas, que é o normal. Mas ele deita tarde, só que ele não consegue dormir às 9 horas porque ele tem que acordar cedo para ir para a escola. Claro. Então, esses indivíduos, esses adolescentes, estão sofrendo muito cognitivamente, estão deixando de aprender, estão emburrecendo, porque a escola é muito cedo e eles acabam dormindo tarde. Entendi. Então, adolescente 9 a 10 horas, adulto entre 7h30 e 8h30 horas. O adulto, o idoso, deve dormir em torno de 7 horas. A duração do sono no idoso não é tão diferente. O que difere do sono do idoso para o adulto jovem é a qualidade do sono. O sono do idoso não é tão bom. Então, ele tem uma tendência a acordar mais durante a noite e a cochilar mais durante o dia. Ah, entendi. Tá? E o Então, mas cochilar durante o dia atrapalha a dormir de noite? só para quem tem insônia. Quem não tem insônia, cochilar para recuperar, vamos dizer, recuperar entre aspas, mas cochilar porque está com sono para render melhor, porque isso que acontece. Nos países desenvolvidos, as indústrias, as empresas estabeleceram salas de repouso para que as pessoas durmam para se refazer, porque elas estão cansadas, elas Sim. estão privadas de sono. Estão privadas de sono. Então, para combater essa privação, um cochilo diurno não vai fazer mal, vai fazer bem até. Entendi. Então vamos. Tá, eu recebi algumas perguntas que também eu sei que tu trata isso, que é algumas mulheres ou algumas pessoas falando que os companheiros roncam durante a noite e isso afeta o sono da pessoa, né? E também tem a questão do ronco da pessoa, se existe tratamento e como toda essa situação pode ser melhor manejada para o casal ou para, enfim, as pessoas da casa. Com a, vamos chamar assim, emancipação feminina, o que a gente vê, eu trabalho nessa área há muito tempo, mas antigamente, quando vinha um casal ao consultório, normalmente os homens roncam mais, mas quando vinha um casal ao consultório, eu perguntava, o seu marido ronca? E a esposa dizia, doutor, mas de vez em quando. Se intimidava com a pergunta. Sim. Hoje em dia as mulheres entram com os maridos no consultório e dizem assim, doutor, eu não aguento mais. Se o senhor não me resolver, nós vamos nos separar. Eu não aguento mais. Então, isso mudou muito, felizmente. Então, não tem por que uma pessoa ficar roncando. E o mais importante, ronco não é normal. Ronco é um distúrbio respiratório do sono. Tá, Então, ótimo. se as mulheres quiserem ficar tolerando o marido roncando, o problema é delas. Mas tem solução. Muitas vezes o marido, isso é uma coisa importante, nosso mundo é machista, nosso Brasil é machista. Então, o que a gente vê? A tolerância do homem para o ronco da mulher é desse tamanho. E a mulher fica ouvindo aquele ronco noites e noites sem parar e não reclama. E não reclama. E diz que é feliz. Não tem como. Não tem como. Então, isso Então, claro que tem solução, claro que tem ajuda. Levem os seus maridos ao médico especialista em sono para resolver o problema do ronco. Né? Então, não se admite que alguém Então, tolere isso isso. já entra um pouco também na apneia do sono, né, Geraldo? Exato. Que é super perigoso, né? Todo mundo que tem apneia do sono ronca.
mas Uhum. não é todo mundo que ronca que tem apneia do sono. Então, o ronco é um distúrbio respiratório, mas a apneia significa que é uma parada respiratória durante a noite. O indivíduo fragmenta o seu sono porque ele fica sem ar. Então ele Uhum. fica sem ar, ronca, fica sem ar, acorda, volta a roncar, fica sem ar, acorda e assim por diante várias vezes durante a noite. Então Entendi. a apneia é uma situação bem mais grave, que requer tratamento sempre, bem mais grave. Tá E bom. outra coisa, nós estamos falando de mulheres e maridos roncando, que eu acho interessante as pessoas saberem que hoje em dia uma coisa importante no casamento é a questão do ritmo de sono. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos chamados cronotipos. Tem indivíduos mais matutinos, tem indivíduos mais vespertinos. O que eu quero dizer? Tem indivíduo que acorda às 6 da manhã, a mil, e chega às 9 horas ele quer dormir. E tem Uhum. pessoas que acordam às 10 da manhã e querem dormir às 2 da manhã, porque Sim. eles podem. Então, os ritmos são diferentes. Então, quando procurarem alguém para casar, procurem com o mesmo ritmo. Não dá para. Claro, claro. Não, não, não dá para alguém ir para a cama, querer dormir às 9, 10, 11 horas e a mulher ficar assistindo televisão até às 2, né? Ou a mulher quer dormir e o cara levanta, faz barulho às 5:30 da manhã. Então, procurar acertar o seu cronotipo como a gente acerta outras coisas para um casamento. Claro. Mas esse tem que ser um pré-requisito antes de casar. Oh, É mas isso que aí. horas tu gosta de acordar? Que horas tu gosta de dormir? Vamos, Mas vamos hoje em dia, esclarecer as coisas. hoje em dia não precisa perguntar. Vocês dormem junto com os namorados muito antes de casar? Geraldo, próxima parte, eu acho que essa a gente vai falar bastante, que é sobre eletrônicos, né? Então, assim, é o iPad, é o telefone, é o tablet, é a televisão. Eu recebi muita pergunta sobre se funciona aquele óculos de blue light. Dá uma geral nesse tema do eletrônico. Quantas horas antes de dormir tem que largar o celular, entre outras coisas, ao redor desse tema, por favor. Eu disse que o nosso sono depende de dois fatores, luz e temperatura. Uhum. Então, nós temos que ter pouca luz e jamais perto do sono, eu digo pelo menos 2 horas antes, pelo menos 2 horas antes, essa luz azul dos eletrônicos, a blue light dos eletrônicos. Então, isto é o ideal. Muitas pessoas vão para a cama com o seu celular, com o seu iPad, com o seu Kindle para ler. Então, existe uma forma, se elas não conseguem, não tem jeito, existe uma forma que é justamente isso. É um óculos Aqui, ó. que filtra a luz, certo? Ele filtra a blue light. Então, Então, mas então eu posso ir para cama com o meu celular e usar esse óculos? por isso que eu disse, se não consegue, está tão dependente do eletrônico, então pelo menos usa um óculos para filtrar a luz. Ah, mas eu Eu posso vou. diminuir. Não vamos mentir aqui, que eu não vou mentir que eu vou para cama sem o celular na mão. Óbvio que eu vou. Vou ali Pois ver é, o então, Instagram. Nananana. Então eu vou comprar o óculos. e outra coisa, se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não esqueçam que assim que acabar a live, acabou o celular. Porque Nem pensar, quando acabar a live, eu vou lá, vou ver toda a repercussão da live, vou é, like todo mundo que curtiu a live. Então, não. né, Mas né, enfim, então duas vou ter que horas comprar antes, vou ter que comprar o óculos, então. é o mínimo. Tá. Não, vou pedir, Faz, né? Eu tenho que ter um recebido dessa live aí, né? Vou pedir um óculos de alguém. Mas tá bom. enfim, tá. Então, Então, sobre a eletrônicos, questão. a principal causa de insônia em jovens nos Estados Unidos hoje, porque lá tem pesquisa que não tem com, é o uso de eletrônico. Tá. Então, nós temos que evitar eletrônicos à noite, próximo da hora de dormir, pelo menos 2 horas antes. Porque nós não, para explicação para quem não sabe, porque nós, à noite, por volta de 9 horas, 9:30, nós começamos a produção do nosso hormônio do sono, que é a melatonina.
E a blue light do eletrônico bloqueia a melatonina. Então, por isso que a gente não recomenda o uso dos eletrônicos, porque aí a gente bloqueia o hormônio que nos ajuda a dormir. Entendi. E a questão, Geraldo, da Blue Light, ela se encaixa em todos estes eletrônicos? Até no Kindle? Todos, Todos. todos. Tá. E a televisão? Também é um eletrônico. Então, qual é a diferença da televisão? Se você vai ver televisão na sala, a distância é É bem maior. maior. Sim. Então, isso ajuda. Agora, tem gente que assiste filme no celular. Uma série, 1, 2 horas com o celular ligado, ou no iPad, ou uma televisão na cama, que a distância é 1 metro, 1,5 metro, 2 metros no máximo. Sim, entendi. Então, todo o eletrônico tem blue light. Tá. E agora eu recebi várias perguntas também, Geraldo, sobre melatonina. Pessoas falando que tomam melatonina para dormir. Para que serve a melatonina? Porque virou uma moda, né? Todo mundo toma melatonina. Então, eu disse que a melatonina é o hormônio do sono. Todos nós produzimos melatonina através de uma glândula chamada glândula pineal, que está no nosso cérebro. A melatonina que vocês compram normalmente é melatonina da pineal de porco, tá? Então é extraída do porco. Nós não precisamos tomar melatonina porque nós produzimos. Mas muita gente toma melatonina achando que vai ser um remédio para dormir. Pois é, não é remédio para dormir. A melatonina tem uma função, é regular o ritmo. Então, é para jet lag, é para trabalhador em turno, é para regular ritmo. Para Então, isso se eu serve a melatonina. viajar, eu levo melatonina para isso. Isso, para regular o ritmo, para tu não ter jet lag. Agora, não é remédio para insônia, não existe evidência científica que a melatonina ajude alguém a dormir, certo? Certo. Então, quando é que se admite melatonina? Existem situações que se admite o uso da melatonina como benéfico em crianças autistas e também em idosos, porque a produção de melatonina é menor. Então, eles teriam uma suplementação. E existem remédios que estimulam a produção de melatonina. Então, Tá. essa melatonina que se faz em manipulação e se compra em drugstore nos Estados Unidos, é muito mais efeito placebo do que um efeito benéfico no sono. Ah, mas eu tomo e me faz dormir muito bem. Ótimo, continua tomando. Continua tomando. É isento de efeitos colaterais? Não. A melatonina tem efeitos colaterais. Irritabilidade, dor de cabeça, problemas digestivos. Então, não é algo isento de efeitos colaterais. Mas se você está muito bem, acha que está dormindo maravilhosamente bem com a melatonina, continua tomando. Mas não funciona. Vamos falar agora, então, de café, mate, chás. O que deve evitar, se deve evitar, até que horas pode tomar, não pode tomar, quantidades. Bom, todos esses que tu falasses são considerados estimulantes, né? Então, obviamente, eles não O deviam álcool ser... entra nessas... Não. Falasse chimarrão, chás, café e cafeinados, né? Os refrigerantes todos. Tá. Então, isso são estimulantes. Eles não devem ser usados à noite. Nós recomendamos o café, que ele é potente estimulante, o último café depois do almoço. A vantagem do café, ao invés do chimarrão, que é muito hábito entre nós, é que nós temos café descafeinados muito saborosos. Então, se a pessoa gosta muito de café, quer tomar de noite, toma o descafeinado. O descafeinado. Mas não chimarrão. Tem gente que vai assistir o jornal
novela tomando chimarrão. Então é um estimulante, está enchendo a bexiga, né? Está enchendo de líquido que não tem porquê. Então nós de noite devemos evitar aumentar os líquidos no corpo. Podemos tomar litros de água durante o dia, mas não à noite. À noite o mínimo possível, justamente por isso. Quanto ao álcool, o álcool é considerado um depressor do sistema nervoso central. Ele deprime o nosso sistema nervoso central. Quando a gente bebe demais, ele deprime os nossos freios. E aí a gente fica alegrão. Mas ele é depressor. E ele é um bom indutor de sono. Tem gente que toma álcool para dormir. Crianças no Nordeste, com fome, recebem álcool na mamadeira para poderem dormir. Então, o álcool ajuda a dormir, mas ele não traz qualidade ao sono. Ele é ruim para o sono. Ele é bom para pegar no sono, mas é ruim para o sono. Então, a gente recomenda que as pessoas evitem álcool à noite. Não um cálice de vinho, uma long neck, não é isso que vai fazer atrapalhar o sono. Mas meia garrafa, né? 1, 2 garrafas de cerveja, 2 doses de uísque, isso é que pode atrapalhar o sono. O álcool leva 6 horas para ser metabolizado. Então, imagine se a pessoa às 9 horas está tomando álcool, às 2 da manhã ainda tem álcool no corpo. Sim. Então, prejudica o sono a noite inteira. Então, tu teria que fazer uma soneca no outro dia para tentar melhorar a situação? Não, porque ele já teve um prejuízo no sono, né? Entendi. Então, o sono dele foi ruim, os hormônios talvez não tenham sido produzidos adequadamente. Agora, ele vai estar cansado. Então, para repor o cansaço, talvez a soneca ajude, mas tudo de bom que ele tinha que ter tido durante a noite, ele perdeu. Outras perguntas interessantes que eu tive foi a respeito de comida. Tem comidas que podem ajudar, prejudicar? O que tem alguma correlação com comida? O sono? Bom, a primeira coisa que é importante é saber que o horário da comida é fundamental para o sono. Eu disse que nós temos que ter ritmos, regularidade. Então, o ideal é que a gente não coma muito próximo da hora de dormir. Então, que a gente jante mais cedo é muito mais benéfico. A medicina indiana milenar, chamada medicina ayurvédica, eles insistem que nós deveríamos fazer as 3 refeições enquanto é dia. Você morou nos Estados Unidos, você acha que tem alguma explicação para o americano jantar às 6 da tarde? Qual seria a explicação para ele jantar às 6 da tarde? É a cultura, né? Não, mas o que é a cultura? Porque a cultura deles favorece o bom sono. O americano janta cedo, inicia um show cedo, Sim, né? tudo é mais cedo. E deita cedo. Nós aqui iniciamos um show ou vamos a um restaurante nunca antes das 9 horas. Tudo Nunca é antes mais das 9 tarde. horas. Então, muitas pessoas vão a um concerto, a um teatro, e vão jantar depois, porque eles não admitem jantar às 8, Claro. ou às 7, ou às 7h30. Então, toda essa desregulação atrapalha o sono. Então, em relação à comida, a primeira coisa, tentar jantar mais cedo. Sempre mais cedo, sempre num horário regular. Não um dia às 7h30, um dia às 9, um dia às 8, sempre num horário regular. Segundo, existem comidas que favorecem a digestão e outras que desfavorecem. Durante a noite, a nossa digestão está muito reduzida. Então, por isso que a gente recomenda que a refeição à noite seja leve. O carboidrato, uma massa, por exemplo, é muito mais favorável ao sono do que um filé, uma carne, né? A proteína Ai, é não fala pior. que eu posso comer massa de noite, Geraldo. Não, eu estou dizendo para o sono, para o sono. Não, mas é que daí Então, vai para o ser uma sono. desculpa minha para comer massa
Não, mas tem outras, tem outras maneiras de tu favorecer teu sono que não a comida, né? Não, tô Bom, brincando. a outra coisa que muita gente fala, né? Tomar um leite morno. O leite tem uma substância que ajuda no sono, que é o triptofano. Então, de fato, um leite, aquecido ou não, favorece ao sono. E algumas coisas, algumas frutas favorecem ao sono, tem algumas que agora não estou. Mas tem algumas frutas que favorecem o sono, alguns vegetais que favorecem o sono, mas normalmente eles têm que conter triptofano. Entendi. Então, Jantar cedo basicamente. e uma refeição leve e não com muita proteína, porque a digestão vai ser mais difícil. Então, bom, outra pergunta que eu tive bastante foi sobre sonambulismo. Hum. Sonambulismo, Esclarece um sonambulismo, pouco sobre isso. sonambulismo não é, vamos dizer assim, engraçado que tenha tido muita pergunta, porque o sonambulismo é uma situação pouco tratável, né? Normalmente a gente não trata, não dá assim não é uma coisa que cause perigo, é uma doença, é um distúrbio de sono autolimitado, é comum na criança e começa a reduzir na vida adulta, então não é um problema. Mas quando incomoda, né, quando tem perigo, a gente trata. O que tem que nos preocupar é um indivíduo que nunca teve sonambulismo e quando adulto tem sonambulismo. Então nós temos que investigar bem do ponto de vista neurológico esse indivíduo que apresenta sonambulismo na vida adulta. Uma das causas comuns de sonambulismo na vida adulta em um indivíduo que nunca teve são remédios. São remédios para dormir. Existem os hipnóticos para dormir, favorecem o sonambulismo, certo? Então, muito atentos. Remédios para dormir causam sonambulismo. Então, a gente tem que ver o que o indivíduo está tomando, parar com o remédio, substituir um remédio, Não que tu porque isso é poderia uma causa. falar nome de remédio, Geraldo, mas tu poderia citar alguma substância? Claro, eu posso citar a substância, porque não, obviamente, isso é. Quanto mais as pessoas divulgarem isso, melhor. Né? A substância mais ligada ao sonambulismo, né, se chama Zolpidem. Zolpidem. Aquele filme Dr. House, né? Dr. Sei. House, Uhum. ele trouxe, das grandes séries dele, ele trouxe um sonambulismo chamado sexônia. Sexônia é um sonambulismo ligado à atividade sexual. Masturbação, sexo mesmo, incômodos ao parceiro, né, do ponto de vista sexual, e isso estava muito ligado à droga. O Dr. House, na sua experiência, conseguiu resolver um problema de sexônia com a suspensão do remédio. Isso a gente faz seguido. A gente vê muito idoso com sonambulismo por causa do remédio. Entendi. Então, às vezes é causado por remédios para dormir. Isso. O que é o sonambulismo na criança? Ele é atribuído a uma imaturidade cerebral. E é por isso que ele costuma desaparecer na vida adulta. Então, Então, o deixa eu sonambulismo. já aproveitar, porque eu tive uma pergunta sobre sonambulismo numa criança, numa mãe, que o filho tem epilepsia. E ela tá na dúvida entre a criança tá tendo episódios noturnos ou sonambulismo. É difícil fazer esse diagnóstico, Geraldo? Pela história, pode ser difícil, mas com o exame, com a polissonografia, por exemplo, com o indivíduo dormindo monitorizado, a gente pode ajudar. O sonambulismo, o que dificulta? Que não é todas as noites que as pessoas têm, em geral. Então, vai fazer um exame, chega no exame e não aparece. Né? Então, essa é uma coisa. A segunda coisa é pela história. Então, não por exame, mas pela história.
o que que é importante? Que o indivíduo que tem sonambulismo, ele não lembra. Ele não lembra do que aconteceu. Então, ele estava de olho aberto ou de olho fechado? Então, isso faz uma diferença, né? Então, em geral, o indivíduo está de olho fechado, né? Então, essas coisas são importantes. A fase do sono em que ocorre o sonambulismo. Então, o sonambulismo costuma ocorrer no início, na primeira metade da noite. Se o indivíduo tem sonambulismo próximo do acordar, é muito mais fácil ser epilepsia. Ah, tá. Não no início da Então, noite, no no final. início da noite é mais comum ser sonambulismo. Tá. Porque eu vou te dizer assim, experiência própria, eu não lembro agora de cabeça que medicação eu tava. Mas eu tive episódios de sonambulismo de verdade, mas eu acho que era devido à medicação. Agora que tu falasse que é medicação, eu acho que tinha alguma coisa a ver com a minha medicação. Acordei várias vezes sentada na cama, mas eu acordava, eu lembro, eu acordava, acordei no canto do quarto, assim, era meio estranho. Aí. Mas daí é devido à medicação. É. Tá. Então vamos para outra pergunta. Bom, sobre. Muita pergunta aqui sobre crianças, tá? Porque nesse momento da pandemia, homeschooling, as crianças não estão tendo rotina, muito tablet, como a gente já tinha falado, pouca atividade física, então as crianças não estão gastando energia como deveriam ou como estavam no passado. Isso está afetando o sono diretamente, né? Então, teria algumas dicas, algumas coisas que poderiam ajudar as mães, os pais, os familiares que estão vivendo esse momento? É, é, eu tenho umas dicas, mas eu quero, antes disso, pedir aos pais que, quando tiverem a data de retorno da escola, que pelo menos uma semana antes, eles adotem essas dicas que eu vou falar. Então, não deixem para mudar as rotinas no dia anterior às aulas. Então, o que que a gente sabe que é importante é a regularidade. Uhum. Então, mesmo que seja nessa época de pandemia, tanto adulto como criança, ter horários regulares. Primeiro. Segundo, muito sol. Pegar sol durante o dia e pouca luz de noite, então sem os eletrônicos. Então, Uhum. isso é fundamental. Refeições nos horários, atividade física. Então, esses são fatores nesta pandemia muita gente perdeu. Perdeu a luz, perdeu o exercício, perdeu a regularidade, bebeu mais, comeu mais, viu mais televisão, mas ficou mais no computador. Então, essa desregulação tem que começar a entrar nos eixos, como eu diria assim, para os jovens, para as crianças e jovens, pelo menos uma semana antes de começar as aulas. Se não é para esperar domingo, vai O dia, dormir porque amanhã tem aula. exatamente, porque não é fácil fazer isso. Sim, Então até tem porque que, vai ter que mudar toda uma rotina de meses, né? Porque a gente está nisso desde é isso, março. é isso mesmo. Mas isso também seria considerável para adultos, não só crianças, né, Geraldo? Não, por isso que eu disse, tanto adulto como criança. Sim. Então, para. E, Diga. não, muitas crianças, além dos adultos, que obviamente, além desses fatores que podem atrapalhar o sono, ah, muita gente estava ansiosa, né? Ansiosa, achando que o vô está com a doença, o tio está com a doença, o amiguinho na escola está com doença, será que eu vou ter a doença? Eu estou com vírus, não estou com vírus, vai fazer teste, não vai fazer teste? Então isso gera uma angústia para a criança, né? Sim, E para muitos, e obviamente para muitos adultos, né? Então isso é um fator que foi perturbador do sono para muita gente, a claro. angústia. Além desse fator, no adulto, teve o fator depressivo, perdeu o emprego, né? Ou vai perder o emprego, ou, enfim, fiquei afastado, caiu a renda da família, como é que eu faço? Então, todos esses fatores
obviamente atrapalham o sono. Sim. Geraldo, eu fiz, na verdade, uma triagem nas perguntas, porque foi um assunto que foi bem interessante, muita gente veio perguntar, então, mas as perguntas foram basicamente essas que a gente acabou de conversar. E o que vamos fazer assim nesses últimos minutos? Tu dá uma dica geral. Eu sei que tu já falou da rotina, alimentação, se movimentar, pegar luz. Tu acha que tem alguma coisa assim que influenciaria mais, que pode ajudar? Estão Claro, perguntando ali, ó, se a criança não está com sono, não quer dormir, o que fazer? Uma boa pergunta. a maioria das crianças, não digo recém-nascido ou até 1 ano, 2 anos de vida, mas criança, 9, 8, 10 anos, que tem dificuldade para dormir, nós chamamos, isso é um transtorno de sono que nós chamamos falta de estabelecimento de limites. Ou seja, o pai e a mãe não controlam, não sabem controlar. Então, isso é um transtorno de sono que tem nome: falta de estabelecimento de limites. Então, a Transtorno não criança. é das crianças. Pois, não é. Mas, assim, o que eu poderia dizer para finalizar? Nós valorizamos muito o que nós chamamos de higiene do sono. Higiene do sono são uma série de, vamos dizer, regrinhas e que facilitam o sono. Né? A primeira delas, a gente precisa para dormir, até os animais precisam também, de um lugar agradável. Né? Então, nós precisamos de uma cama confortável, com pouca luminosidade no quarto, de preferência um blackout, um quarto silencioso, bem climatizado. Isso é muito bom para o sono. Então, primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos dormir com sono. Não, não podemos dormir a hora que queremos. Nós temos que ser levados para o sono. Evitar, entre essas regras, os estimulantes que eu já mencionei, né? Cafeinados, evitar o álcool. É muito importante não fazer do quarto de dormir um escritório ou um parquinho de diversões que vão levar, então, celular, iPad, enfim. Então, é um lugar que deve ser para dormir e para fazer sexo. Fora isso, a cama deveria ser evitada. Bom, outra coisa importante, atividade física, nunca próximo da hora de dormir. Por quê? Porque eu falei que nós temos que estar com a temperatura do corpo baixa. Então Ah, é. não dá para malhar antes de dormir. Não se deve dormir com fome nem com sede, mas também não vamos encher a barriga e não vamos tomar líquido. Então Sim. tem que estar bem, né? Que Então, mais? televisão no quarto, cortar. Aí, sabe que isso normalmente o pessoal pede para não ter televisão no quarto. Eu diria, sinceramente, que é uma questão de bom senso. Se o indivíduo tem uma televisão no quarto, ele deita na cama, assiste 10 minutos e pega no sono, ótimo. Agora, se ele fica zapeando lá, vendo filme, vendo série, vendo jornal, não. Mas se a televisão, para muitos, a televisão é um sonífero. Então ajuda a dormir. Então tem gente que coloca lá um timer, 15 minutos, né? Que essa é a latência normal de sono. Então o normal é a gente com sono dormir em 15 minutos. Então se o camarada leva 1 hora para pegar no sono, ele já está com insônia, está com dificuldade para dormir. Então essas são regras que a gente chama de higiene do sono. Tá. A outra coisa que vamos aproveitar a todo mundo que está nos assistindo, que tu faz da
consultoria em sono, correto? Então, não é uma... Como é que acontece esse teu trabalho de consultoria de sono, no geral? Bom, com esta pandemia, né, a gente começou a trabalhar, ajudar muitas pessoas com telemedicina, trabalho online, né? Sim. Então, a consultoria do sono que eu faço, vocês podem acessar através do site, que é www.consultoriaemsono.com.br. Eu tenho vários pacotes de atendimento, basicamente para indivíduo online, para trabalho online ou presencial, em escola, em indústria, para trabalhador em turnos, e conforme a faixa etária, bebês, crianças, adultos e idosos. Então, o indivíduo quer um tratamento, quer um diagnóstico, ou ele quer um tratamento mais contínuo, né? Então, ele pode fazer isso tanto do ponto de vista presencial, como do ponto de vista de telemedicina. Então, isso foi algo que, claro, o trabalho já existia há muito tempo, mas foi modificado em função disso tudo que nos aconteceu. Comecei a ter muito trabalho online, né? Ótimo. Então eu vou salvar a live, muita gente pedindo para salvar a live, eu vou salvar a live, tá? Então, e na descrição da live eu vou deixar o teu Instagram, que daí a pessoa pode entrar lá e ver o teu website e te entrar em contato para fazer a consultoria do sono. Adorei a live contigo. Eu também. Foi muito bom. E Que bom. que bom que a mãe organizou as perguntinhas. Olha aqui, mãe, muito obrigado. Que a mãe hoje fez checklist da live para dar tudo certo. E vamos dar os parabéns para a mãe, porque ela mandou bem. Minha garota propaganda. É. Mas então tá, muito obrigado. Eu até falei, Geraldo, que no início, assim, quando eu falei em geral, assim, nos stories que eu ia fazer a live contigo, que eu não ia tocar no assunto de epilepsia e focar só em sono. E por isso que eu acho que as pessoas gostaram tanto. Então, por isso eu queria te agradecer todo o teu tempo, da gente falar só de sono, para tu ver que se passou aí quase 1 hora. E tenho certeza que teria mais assunto para rolar sobre sono, mas eu acho que foi já muito legal, muito incrível. Eu gostaria de te agradecer imensamente. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim foi um prazer muito grande. É um assunto que eu gosto, né? E poder ajudar as pessoas. Se eu conseguir ajudar as pessoas através da tua live, eu estou muito satisfeito também. Maravilhoso. E daí as pessoas também podem entrar em contato contigo para consultoria. Sem dúvida. Então tá. Tchau, tchau. Muito Beijo para obrigado. Tchau, vocês. tchau. Beijo para mami. Beijo.